Receber o diagnóstico de Alzheimer em alguém próximo deve te levantar a pergunta: será que eu também tenho chance de ter Alzheimer? Se você tem um pai, mãe, irmão que já recebeu esse diagnóstico, você também deve ter essa dúvida. É importante dizer que o Alzheimer, em 95% dos casos, ele é esporádico, ou seja, ele não está associado à genética. Apenas 1 a 5% dos casos de Alzheimer são genéticos, associados à mutação de alguns genes específicos. Esses casos genéticos geralmente acontecem de forma mais precoce, ou seja, indivíduos que começam a apresentar a doença antes dos 65 anos de idade. E ele costuma afetar sequencialmente múltiplas gerações de uma mesma família, o que não é verdade na maior parte dos casos. Mas você deve se perguntar: qual é o meu risco de ter Alzheimer ao longo da vida? Existem algumas estimativas que demonstram que o risco de uma pessoa ter Alzheimer ao longo da vida é de 10 a 12%. Esse risco pode ser ainda maior se pegarmos apenas a população maior do que 50 anos de idade. Ele pode chegar até 42%, especialmente em algumas populações como mulheres e negras. Mas você deve estar se perguntando: o que eu posso então fazer para reduzir esse risco de desenvolver Alzheimer ao longo da minha vida? Eu sempre digo para os meus pacientes: é o básico bem feito. Antes de pensar em suplementação com vitaminas e outros tipos de remédio, pensar em uma alimentação saudável, baseada em alimentos mais naturais, ou seja, que são descascados e não desembalados, em uma prática rotineira de atividades físicas, em elevar o seu nível intelectual, fazendo novas conexões cerebrais, então aprendendo um novo instrumento, uma nova língua, fazendo novas conexões sociais e não praticando fatores que pioram e aumentam o risco. Então, tabagismo, etilismo, tratando bem suas comorbidades como diabetes, pressão alta e comorbidades psiquiátricas como depressão, ansiedade. Eu sempre recebo a pergunta que é a seguinte: mas doutor, eu vi que no Brasil em 2025 foi aprovada uma nova medicação. Será que o meu familiar pode usar esse medicamento aprovado para tratar Alzheimer? É verdade. Em 2025, a Anvisa aprovou o donanemab, o anticorpo monoclonal anti-amiloide, que é a proteína que se deposita no cérebro de indivíduos com Alzheimer. No entanto, essa medicação tem uma aplicabilidade a situações muito específicas, como principalmente pacientes com comprometimento cognitivo leve, ou seja, uma fase que antecede o início da doença de Alzheimer, ou uma doença de Alzheimer ainda muito inicial. E para utilizar essa medicação, são necessários alguns exames. O primeiro é que comprove que o paciente tem a patologia amiloide no seu cérebro. Segundo, ele precisa de uma ressonância que demonstre que ele não tem risco de complicações como sangramento e edema cerebral ao longo do tratamento. E terceiro, ele precisa de um exame genético que demonstre que ele não tem um gene específico que aumenta o risco desse sangramento. E é válido salientar que o benefício dessas medicações, em comparação com as medicações que a gente já utiliza, foi muito modesto. É sim o início de uma nova era, que é promissora, mas a gente tem que ter muita calma para indicar essa medicação. Se você sofre com problemas de esquecimento, se você acha que a sua memória não é como era antes, ou se você desconfia que alguém próximo a você está com a doença de Alzheimer, não deixe de procurar atenção especializada.